para vocês, Rovai, meu querido amigo, um abraço. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês de novo. Você de chimarrão aí ou de cafezinho aqui? Chimarrão para nós, essa hora é mais ou menos um ritmo. Ô, Tarso, eu queria que você fizesse aí um balanço no final dessa análise e já colocasse a questão do Pimenta chegando como autoridade federal, vamos dizer assim, para a questão da reconstrução do Rio Grande do Sul. Como dizia o velho Hegel, né? A coruja de Minerva alça voo entardecer. Né? A gente tem que esperar um pouco para ter algumas afirmativas fortes e completas e profundas sobre o que está acontecendo aqui no Estado. Mas algumas formulações já podem ser colocadas provisoriamente, porque são evidentes, né? e comprovadas. Primeiro que tanto o prefeito da cidade como o governador têm uma postura negacionista em relação à questão climática. Né? Então, vejo que eu não estou fazendo nenhum ataque político a essas autoridades. Estou colocando um fato através do qual se pode fazer um raciocínio científico, técnico a respeito do assunto, para tirar uma conclusão política. Qual é a consequência dessa postura? Primeiro, o governador se tornou um propagandista da derrubada do muro. Já tem vídeos circulando, lembrando essa atitude dele. Olha, a palavra do governador, e um governador eleito legitimamente, como foi o governador Leite, ela tem influência na conduta das pessoas, na conduta da máquina pública e na conduta também da própria especulação imobiliária, que é muito intensa, que é muito forte aqui em Porto Alegre e que sempre olhou, né, para o muro de uma maneira antipática, né? De uma maneira antipática. Vamos para a prefeitura. A prefeitura, ao invés de cuidar do muro, transformou o muro uma exposição, né, de pinturas homenageando grandes empresários da cidade. Então, nós chegamos a pensar, num determinado momento, que esses empresários iriam financiar algum tipo de trabalho de contenção, de aparamento técnico, certamente aquelas pessoas que são seus simpatizantes políticos, né? Todos eles expostos ali no muro, todos grandes, todos generosos, todos bonitos, né? Com pinturas coloridas. Qual foi a consequência desta política que veio desta visão do governador? Não ocorreu nenhum trabalho de manutenção. Nem no muro, nem nas comportas, né? Nem no sistema de drenagem e nenhuma preocupação educativa também com a cidade de como se comportar no caso de um evento, né, climático dessa natureza que foi brutal. Então, isto são preliminares fáticas do que está acontecendo aqui. Segundo momento, o que fazer? Acho que o governo federal reagiu muito bem, a presença do presidente Lula aqui foi correta, né? Está nomeando agora uma autoridade, né, especial para realizar aqui as políticas de recuperação a partir do Rio Grande. Vamos ver, então, o que essa autoridade vai apresentar. O Pimenta é um político experiente, é um quadro qualificado, está fazendo um bom trabalho, né, na Secretaria de Comunicação, e vamos agora ver qual é o plano que ele apresenta que venha do governo federal. O governo federal, até agora, como deveria ser feito, e fez isso de maneira muito dedicada, muito competente, apoiada pela Polícia Federal, pelo Exército Nacional, pela Marinha, pelos seus quadros técnicos, está fazendo um trabalho apenas de, vou dizer assim, de socorro imediato, né, para as populações aqui que estão sofrendo essa catástrofe. E, obviamente, exige um certo tempo para que se formule uma política de recuperação da infraestrutura, né, da infraestrutura básica do Estado, novas obras de proteção, que estejam de acordo com a questão climática global que nós estamos vivendo, e também de recuperação, né, das vias, das estradas, do aeroporto, para esse Estado começar a funcionar novamente. É isso que nós temos que esperar, que venha agora, né, o ministro Pimenta dizer como autoridade que vai coordenar aqui. A pergunta que você me faz também supõe que eu responda sobre se o Pimenta tem condições de fazer isso. Acho que tem. Ele é um político experiente, um quadro experiente,
um lutador, como eu digo, né? Agora, ele vai para uma função de gestão pública. E essa função de gestão pública em momento de crise, o Pimenta sabe disso, não pode se misturar com questúnculas políticas aqui no Estado. Tem que procurar agregar, né, uma grande frente política, né, entre empresários, entre trabalhadores, entre organizações da sociedade civil, para iniciar o trabalho de recuperação. E isolar o bolsonarismo, o negacionismo e o banditismo que estão instalados também aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o mundo, né, para provocar, a partir dessa situação, uma reação fascista, uma reação privatista fascista, né, na comunidade, que acha que o Estado é culpado de tudo que acontece. Enquanto que o Estado é, na verdade, o Estado protetor e é quem toma, né, as rédeas em processo de recuperação como esse que nós temos que realizar. Tarso, esse sistema anti-enchente de Porto Alegre, eu estava lendo aqui uma reportagem que diz que a última manutenção que foi feita foi em 2012, quando o senhor era prefeito de Porto Alegre. Esse sistema ficou aí, então, portanto, mais de 10 anos abandonado, sem manutenção. Não é hora agora também de apontar também os responsáveis por isso, por terem deixado tanto tempo esse sistema ali jogado, sem qualquer manutenção? É que isso tem uma história aqui na cidade, né, que tem que ser recuperada também. Quando o Olívio Dutra assumiu a prefeitura, eu era vice dele, secretário de governo, o Olívio começou um trabalho extraordinário de investimentos, né, na revisão das comportas, na reestruturação de todo um sistema de proteção às cheias que começa lá na zona sul da cidade, que vai até São Leopoldo, e que o muro é um dos aspectos. E você vai ver o pico que houve ali no governo Bolívia. A partir da saída do PT, depois entro eu, né, eu recupero no primeiro governo do Olívio, né, no governo do Olívio, no meu primeiro governo, está lá o pico. Depois vem, né, quando eu saio da prefeitura, o nosso pessoal continua fazendo esse trabalho, e depois disso cai violentamente, quando vêm os governantes neoliberais. Cai, e eles, com esta cultura ensejada pelos ataques ao muro, todos os investimentos caem, né? Inclusive, essa luta foi uma luta política muito forte em Porto Alegre. Quando eu fui para o meu segundo mandato, né, havia uma campanha muito forte, inclusive com apoio aqui dos órgãos de imprensa, da maioria deles, da maioria dos jornalistas neoliberais, que o muro tinha que ser derrubado. O que nós fizemos? Eu chamei o meu grupo técnico, né, um deles era o Todeschini, que foi um grande articulador, inclusive, desse projeto. Chamei a minha diretora do DEP, a Lenora Ulrich, tá? E nós fizemos um seminário internacional sobre o muro. Trouxemos aqui autoridades de todo o mundo, inclusive autoridades da Holanda, que fizeram, né, que tem toda a memória técnica e política daquele trabalho de contenção através de diques que ocorreu na Holanda, que aumentou significativamente, inclusive, o seu território. Para quê? Para nós contermos essa campanha. Nós contemos essa campanha e conseguimos conter na oportunidade. O pessoal se recolheu, porque tivemos o apoio da universidade, de autoridades nacionais, internacionais, e eles, inclusive, silenciaram um pouco. Depois que o PT saiu da prefeitura, né, eles voltaram e começaram essa campanha. E o cume dessa campanha, o exemplo mais intenso dessa campanha, foi este vídeo do governador, lamentavelmente, que é uma pessoa que eu respeito, porque ele não é um sectário, ele não é um fascista, né? Ele é um neoliberal, na verdade, um neoliberal radical, né? E ele aparece fazendo uma campanha pela derrubada do muro. Grande influência política na cidade, né? E com a grande capacidade comunicacional que ele tem, com apoio, inclusive, né, das grandes redes de comunicação daqui da cidade. Isso aí teve um efeito devastador. Né? A postura do governador de querer derrubar o muro, combinada com negacionismo, né, político, negacionismo científico, feito, os motivos imediatos desse problema que estamos vivendo. Não é que não seria uma catástrofe, seria uma catástrofe também,
porque realmente isso aí decorre de um processo de degradação, né, da visão da questão climática aqui no Brasil, que começou há muito tempo e que o bolsonarismo teve movimentos de grande intensidade. Mas seria muito menor. Os danos à cidade seriam muito menores. Vidas seriam poupadas. Então, a responsabilidade dos governantes atuais não é pela catástrofe que aconteceu. Esta vem de longe. Né? É pelo fato de que as medidas que eles deveriam ter tomado, que eles poderiam ter tomado, que estavam ao alcance deles terem tomado, né, não foram tomadas porque tinham uma visão negacionista da questão climática. Então, o prejuízo seria menor, prejuízo humano, social, político e econômico. Né? Não é que não tivesse ocorrido. E é isso que vai ser a discussão política que vai se fazer daqui para frente de uma maneira muito intensa aqui na cidade. Eu estava aqui passando até para a redação para dar isso. Dri, tem o vídeo do Eduardo Leite aí? Então, não temos porque foi na Band News e a gente não pode passar aqui por questões de direitos autorais, mas eu peguei aqui a aspas dele, que ele disse ontem, né, nessa entrevista à Band News. Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio pelo que já observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local. Quando você tem uma cidade que foi impactada, um comércio local que foi impactado também, o reerguimento desse comércio fica impactado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país, disse então o governador tucano Eduardo Leite ontem, Rovai. Pois é, Tarso. Você acha que é hora para se preocupar com o capital ou com a sociedade em geral? Nós temos que, na verdade, atacar nos dois frontes. Né? E na sociedade capitalista, né, a maioria dos empregos são fornecidos pela iniciativa privada, é óbvio. Né? E dentro da iniciativa privada, as médias e pequenas e microempresas hoje no Brasil são dominantes. Então, quem oferecem, né, um percentual elevadíssimo, né, dos empregos e das relações de trabalho formais. Hoje nós temos um adicional, que são os prestadores, né, semi-independentes, pessoas que trabalham de forma intermitente, meio jornalistas, precários, que também têm que ser atendidos. Então, aí que o governo deve, né, jogar, né, a sua força para recuperar o tecido econômico, né, de baixo para cima, no que se refere ao capital, no que se refere aos empresariados, ou aqueles que são trabalhadores de serviços, né, autônomos e não relacionados com a carteira de trabalho. Outra coisa é a recuperação da infraestrutura. Para as grandes empresas, para as médias empresas modernas, a recuperação da infraestrutura é fundamental, porque eles não trabalham fixados somente na região. Então, isso são obras públicas que têm que ser feitas rapidamente para restabelecer as comunicações, restabelecer as estradas, restabelecer, inclusive, as estações de controle climático, né? E fazer um combate frontal ao negacionismo também. Tem uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Roca Salles. Eu não sei se vocês viram um artigo meu que eu publiquei no Terra Redonda, né? Roca Salles vai ter que mudar de lugar, porque é a terceira ou quarta catástrofe que abala a cidade. Então, o governo federal tem que olhar para essas questões concretas de cada município para interferir diretamente. Fazer transferência fundo a fundo para a defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do direito à vida, à saúde, né, do direito à moradia. Isso pode ser feito fundo a fundo. Agora, tem obras que têm que ser do governo federal. Se não chega nas prefeituras, dispersa, fragmenta e entra na luta política interna também, que ocorre de maneira frequente nesses municípios menos organizados na sua estrutura burocrática e na sua capacidade técnica. Rovai, deixa eu ler um generoso superchat aqui que chegou da Rosa Maria Feijó. Ela diz: bom dia de Porto Alegre. Eduardo Leite, além de tudo, o mais é ingrato. Se reelegeu com apoio do PT. Lula apoiou sua reeleição contra o candidato do Bozo. Leite agradeceu Elon Musk pelas antenas, mas não ao Lula por tudo. Agradeço a todos os brasileiros pelo apoio e as preciosas doações. Tá brava com Leite, a Rosa Maria Feijó.
do ponto de vista político, qual que pode ser o impacto disso? E até do ponto de vista, vamos dizer, das perspectivas do Rio Grande de Porto Alegre, sabe, Tarso? Eu fico pensando, numa hora dessa, muita coisa muda, né? Quer dizer, deveria mudar, pelo menos. Você acha que isso pode acontecer na reconstrução do Rio Grande de Porto Alegre? Olha, pode mudar para pior e pode mudar para melhor. Evidente. Vai Sim. depender da política que a esquerda e a centro-esquerda e o centro democrático possam desenvolver aqui no Estado. Qual vai ser o embate, né, que vai ocorrer aqui? E aí nós temos que saber localizar de maneira adequada os atores políticos que vão participar do confronto e saber quem serão os alvos principais. E os alvos principais não são alvos pessoais, são alvos políticos, são alvos organizativos, são alvos da estrutura de poder que está dentro do Estado e fora do Estado. Eu acho que os nossos adversários fundamentais são aqueles grupos empresariais que apoiam o bolsonarismo, que apoiaram o golpe de Estado e que apoiam, inclusive, esta postura negacionista em relação à questão climática. Nós temos que nos separar deles. Mas o separar deles não significa apenas nós atacarmos politicamente essas pessoas e esses grupos. Significa mostrarmos uma alternativa. Qual é a alternativa que nós temos que demonstrar? Nós temos que comunicar um programa de governo municipal que esteja conectado globalmente com a questão climática, com ajuda internacional, com relações políticas que Porto Alegre já teve com todo mundo. Porto Alegre foi a cidade do primeiro Fórum Social Mundial, eu era prefeito naquela oportunidade. Nós transformamos Porto Alegre num ícone da democracia participativa, da democracia política, do respeito aos direitos humanos, da preocupação com a questão climática, que vem, inclusive, desde governos anteriores ao PT. Né? Nós tivemos aqui a fundação da GAPAN, que foi, né, uma entidade, vamos dizer assim, de referência em escala nacional e latino-americana, que colocou no plano concreto, né, a questão ambiental. E nós temos que mostrar como nós vamos desenvolver relações políticas aqui na federação, que nós saibamos também selecionar nos pactos políticos as nossas relações nacionais. Porque a cidade sozinha não vai resolver essa questão. Então, ela tem que estar conectada com o governo federal, tem que estar conectada com governos, com governos estaduais que têm o mesmo pensamento, e tem que aproveitar a inteligência acumulada por esses centros internacionais, que já estão elaborando isso há muito tempo, para trazer para cá num programa de governo. E saber que a formação da opinião não se forma mais de maneira vertical, se forma de maneira horizontal. Então, nós temos que ter uma rede política democrática em escala global, em escala nacional, em escala sul-americana, né? E ter uma rede política de relação horizontal que esteja nos poros da cidade. Que nós nos comuniquemos com a cidade de maneira imediata, de maneira comutativa, em cada momento político importante. Porque aqui nós já estamos percebendo, em determinadas regiões da cidade, jovens bem apessoados, bem vestidos, que estão lá, né, ajudando e tal, e dizendo assim, pessoa ajuda pessoa, privado ajuda privado, o Estado só atrapalha. São bandidos da comunicação, tá? Assalariados deste controle que eles estão exercendo sobre a mente das pessoas para afastar o Estado das suas responsabilidades. Para quê? Para eles abocanharem as funções do Estado, como fizeram aqui em diversas instâncias de governo, e para fazerem o que fizeram agora com a questão ambiental e a questão climática. E tirar lucro daí. É o que eles querem. Agora, além de aproveitar esse momento para falar que é exatamente ao contrário, né? Que é as pessoas que ajudam, que o Estado não serve para nada e tal, e quando a gente vê que se não fosse, né, a importância do Estado nesse momento, a gente viu uma onda de fake news, Tarso, sobre doações que eram barradas por conta de nota fiscal, medicamentos que não chegariam, que a Anvisa estaria impedindo. Como que você vê essa enxurrada de mentiras no momento dessa tragédia? Como que a gente pode também
provocar aí uma mudança nesse sentido? Na época do imperialismo clássico, né, o imperialismo clássico tinha o seu suporte social interno, as classes sociais que apoiavam e que eram associadas, né, ao sistema imperial, e as oligarquias tradicionais que se escoravam, né, nos países imperialistas para não fazer a reforma agrária, por exemplo. Né? Isso é clássico. Hoje isso mudou. Esse suporte social interno, quando precisava, chamava as tropas americanas para ocupar o território, como ocorreu em diversas oportunidades na América Central e também em outros países, né, para combater os movimentos insurrecionais que ocorriam na América Latina. Hoje, o suporte social interno da bandidagem internacional ele está nas redes. Portanto, não existe mais um suporte social interno apoiado pelo exército americano. Isso pode ocorrer, em última instância, quando entra numa situação bélica. Mas esse suporte social interno são as redes manipuladas globalmente por nós internacionais de comunicação, financiados pela ultradireita, pelo ultraliberalismo, hoje aliado com o fascismo, né? Que se recupera, né, de maneira expressiva em toda a Europa. E é isso que nós temos que compreender, né, para saber nos defender. E esta defesa política exige que nós tenhamos uma nova visão da estrutura de classes na sociedade brasileira. Para onde as classes se movem, para onde se move o proletariado com carteira assinada, o subproletariado, os informais, né, os precários, para poder nos comunicar com eles de maneira adequada. Porque hoje nós temos uma grande parte da classe trabalhadora desempregada, uberizada, né, e informalizada, que acha que o Estado atrapalha. Por quê? O Estado atrapalha porque levou a eles essa situação a qual eles se julgam empresários de si mesmos. Né? Então, é muito mais complexo hoje desenvolver uma luta política eficiente contra esse sistema de dominação, né? Que era baseado num suporte social interno claro. Né? Até tem uma palavra para isso. O Renato, que é um pouco mais velho do que eu, né? Provavelmente. Claro que não. Né? Mas o Renato que tem sabe como é que a gente chamava isso, né? Eram os entreguistas. Né? Entreguistas. O Roberto Campos estava ali para mostrar suas conotações que penetravam, inclusive, dentro das Forças Armadas. Hoje, não são detetáveis da mesma maneira. Né? Você pega hoje um trabalhador desempregado e conversa com ele, né? Ele diz, não, mas o PT ele defende o pessoal de carteira assinada, que quer ser escravo do seu patrão. Eu não sou do PT porque eu sou um autônomo, eu sou um pequeno empresário, que sei me virar, me deixem trabalhar e não me cobrem impostos. Essa é a visão que está colocada hoje numa parte no mundo do trabalho desorganizado, né? Em função dessas reformas que ocorreram aí e das necessidades de desenvolvimento do próprio sistema do capital. Então, é mais abrangente, mais profunda e mais complexa a luta que tem que ser travada nessas eleições municipais, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Tarso, você acha que o governo Lula está tendo muita dificuldade de dialogar com esses setores, não está conseguindo construir políticas públicas, espaços de interação nesses segmentos, e por isso meio que congelou ali num momento da pesquisa que não é favorável, né, de aprovação e desaprovação, o que é uma nota 5,5 passando raspando? Olha, eu não vou falar sobre o interno, né, do governo Lula, em primeiro lugar, porque eu sou um apoiador do presidente. Né? Eu acho que, no essencial, ele presta um grande serviço à democracia. E também porque eu não conheço 80% dos seus ministros, né, e nem das suas pessoas mais próximas hoje. Eu não sei o que ocorre em termos de elaboração política interna. Né? Agora, vai chegar um determinado momento que o próprio presidente vai ter que empalmar determinadas causas para centralizar o seu governo em torno dela. Então, eu acho que a questão ambiental e o reflexo que ela teve agora, e recentemente, e agora, de novo, aqui no Rio Grande do Sul, é uma questão chave para se comunicar com todas as questões políticas que o governo vai enfrentar.
nas relações internacionais, nas relações federadas e também nas relações com a América Latina. Eu acho que esse é um conduto através do qual pode ser passada a boiada do bem. Né? Pode ser passado projetos eficientes, projetos qualificados, projetos de defesa do ambiente, de defesa do mundo do trabalho, de defesa do emprego, de defesa de novas formas de produção, né? Para poder reequacionar todo o processo de desenvolvimento do país. Eu acho que vai chegar um momento que o Lula vai fazer isso. E acho que agora, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, talvez esse seja o momento oportuno. Eu tenho contatos pontuais com o presidente, mas são contatos que são feitos, né, junto com outras pessoas. Então, eu não tive ainda uma oportunidade de expressar a minha opinião mais direta para o presidente sobre essas questões e não farei publicamente enquanto não puder fazer isso. Agora, com esse congresso que a gente tem, com a força da bancada ruralista, a gente vai conseguir evitar que agora mesmo tem em tramitação vários projetos que trazem impactos muito negativos para a questão ambiental, projeto que acaba com reserva legal, vários projetos que tem, que inclusive alguns já passaram por comissão na Câmara. Você acha que com esse congresso que está aí, porque depende muito do congresso, a gente viu inclusive no parlamento, né, no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite tinha destruído quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, que levou 10 anos de discussão. Então, como também os parlamentares, tanto, né, no Congresso e nos estados também, né, para avançar essa pauta? Eu vou responder essa pergunta da Adri, que é uma das mais complicadas que eu recebi até agora, e vou encerrando, porque eu tenho outros compromissos, como eu tinha dito. Não, já ia a gente falhou algumas perguntas aqui para te liberar, tá? Se era meio-dia que a gente tinha combinado, será faltou 5 minutos. Tudo isso em 5 minutos. Se existe o momento mais adequado e mais estratégico para responder essas questões, é agora, com essa terrível tragédia do Rio Grande do Sul. Por quê? Primeiro, porque nós não temos maioria no Congresso Nacional e nem nas Assembleias Legislativas. O negacionismo climático é majoritário, eu acho que em 80% dos parlamentos do país, municipais, estaduais e federal. Então, isso é uma questão que tem que ser considerada. Mas a segunda questão que tem que ser considerada é que o clima que se formar, o clima político que se formar dentro dessa tragédia, ela interfere nos outros poderes. Então, como é que pode ser feita essa interferência? Primeiro, evidentemente, os parlamentares, os deputados que adotam a causa climática como uma questão central, né, para a sua visão de mundo, para a sua visão política, para a sua visão de sociedade, têm que forçar a barra, ou seja, fazer uma resistência. Segundo, o presidente tem que trabalhar com vetos. Hoje, com a mudança dessa questão da opinião pública em relação à questão climática, que a tragédia do Rio Grande do Sul vai despertar, a questão dos vetos são extremamente importantes, porque esse clima vai influir no Supremo Tribunal Federal. E várias dessas normas que estão sendo aprovadas, algumas delas, inclusive, sancionadas pelo presidente da República, na minha opinião, são inconstitucionais. São inconstitucionais a partir de onde? A partir da força normativa do preâmbulo da Constituição. Não é necessário mais ter um artigo definido ali na Constituição que diga, não, essa norma é inconstitucional. Por quê? Porque a força normativa do preâmbulo é o que expressa o Pacto Constituinte. E está claro na força normativa do preâmbulo qual é o tipo de sociedade que nós temos que concluir. Então, o presidente tem que trabalhar com vetos e tem que trabalhar também com pedidos de declaração da inconstitucionalidade junto ao Supremo, para criar um amplo movimento político fora do Estado e dentro do Estado para enfrentar essa turba negacionista que está passando boiada em todos os assuntos, em todas as oportunidades, inclusive em relação ao direito penal. Então, é um clima novo que pode ser formado no país. Mas isso exige uma consciência do governo
uma consciência orgânica do governo que tem que ser pautada pelo presidente. Acredito que ele tenha capacidade, sim, de fazer. Tá, acho que Tarso, vamos liberar ele, que ele tem compromisso. Ó, eu separei aqui a da Giane Rockenbach, que diz no o governo Tarso Genro criou um programa onde pequenos produtores forneciam os alimentos consumidos por órgãos estatais. Seus sucessores acabaram com o programa e agora Leite se diz preocupado, diz a Giane, que trabalhava, né? Ela me mandou também aqui no meu WhatsApp. Ela era diretora de uma casa prisional. E justiça seja feita ao governador Leite, quem acabou com esse programa foi o Sartori. Foi logo depois da minha saída do governo. Claro que o Leite não restabeleceu, porque é um programa antineoliberal. É um programa que utiliza a força econômica do Estado, a força normativa do Estado, para inverter, né, algo dentro das relações de produção vigentes. Esse programa realmente acabou, é um crime ele ter acabado, e hoje o Leite se despreocupado. Tomara que ele aprenda essa lição e seja um pouco menos neoliberal do que ele foi até agora. Muito bem. Um abraço. Bem, obrigado, Tarso. Agradeço aí. Boa sorte a você e ao povo gaúcho. Obrigada, Tarso. Vocês, Dri, Renato, sempre uma grande satisfação. Bom trabalho. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Obrigada, Tarso.